Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Diogo Pacheco Amorim, deixe-me começar por si, do partido que propõe esta moção de censura, porque é uma moção de censura que, à partida, está condenada a não produzir o seu principal efeito, que é levar à queda do governo. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes, bom dia. Uma moção de censura existe ou vale por si própria, ou seja, porque o nome indica moção de censura. O facto de poder ou não surtir efeitos, neste caso a queda do governo, não sendo secundária, não cabe dentro do exato conteúdo que é uma moção de censura. A moção de censura pretende demonstrar que o governo não está a funcionar e, portanto, merece censura, e merece censura do Parlamento e dos partidos lá representados a quem cumpre a fiscalização do Executivo. E essa é a razão básica pela qual apresentamos a moção de censura. O governo, como está devidamente explicado e detalhado no próprio texto da moção, não tem cumprido aquilo que seriam os mínimos exigíveis a um governo que governe. E assim sendo, essa é a razão da moção de censura. Diogo Pacheco Amorim, esta ideia de facto de podermos estar aqui perante mais uma corrida entre os partidos de direita, nomeadamente pela percepção que se quer criar no eleitorado de quem lidera a oposição, é também o objetivo do Chega ao apresentar esta moção de censura neste timing? Não, Paulo, nem pouco mais ou menos, portanto, mal que o Vitorino Canas diz. No fundo, quem se coloca numa posição difícil não é o Chega que está a colocar o PSD numa posição difícil. É o PSD que a si próprio se coloca nessa posição difícil, porque começa a estar perdido em habilidades táticas. Vamos apoiar o Chega ou não vamos apoiar o Chega, vamos demonstrar que, vamos ser nós, vamos ver quem é que lidera a oposição. Não, o PSD apenas tem que fazer uma análise política da situação real do país, entender que o Partido Socialista e o governo do Partido Socialista estão a enterrar o país cada vez mais profundamente e fazer o que tem que fazer, que o seu eleitorado, ou o eleitorado em geral, de direita e sem-direita, espera, que é fazer tudo o que seja possível para que o Partido Socialista pague, de facto, a péssima forma como tem dirigido o país. Diz o Vitorino Canas que o momento até nem será aquele mais perigoso, aquele mais delicado para o Partido Socialista. Enfim, que alguns dossiês poderão ir agravando, mas eu não vejo o que é que se possa agravar mais na situação política portuguesa. A degradação institucional, o episódio Galamba, o inquérito parlamentar à TAP, deixaram bem claro a degradação profunda. Isto é gravíssimo. O Chega é acusado, por vezes até, uma coisa espantosa, de pôr em causa as instituições democráticas. Mas quem está a pôr em causa as instituições democráticas é essencialmente o Partido Socialista e o seu governo. A degradação institucional é a tal ponto que começa a deixar perplexas as pessoas. Começam a ficar perplexas, porque, de facto, repara uma coisa, é só ter isto em conta. O episódio de Lamba, pancadaria nos ministérios, o inquérito parlamentar à TAP, o poder de fiscalização do Parlamento foi ridicularizado com aquele relatório inacreditável sobre o que foi o inquérito. Mas, Diogo Pacheco Amorim, porquê que o Chega não apresentou então nessa altura, com os assuntos quentes e muito presentes na memória de toda a gente, a moção de censura? Porque não, já tinha apresentado uma moção de censura nessa sessão. Não podia fazê-lo novamente então? Não podia fazê-lo novamente, só o pode fazer, e fez exatamente no primeiro dia em que podia fazer, que é o primeiro dia desta sessão legislativa. Não pode fazer na altura, já tinha apresentado uma, mas agora
agora fê-lo, e logo no primeiro dia, exatamente em que o poderia fazer. Diogo Pacheco Amorim, há pouco já falou da posição do PSD, dizendo que o PSD, no limite, é que pode colocar-se a si próprio numa situação embaraçosa. Já está anunciado a abstenção do PSD a esta moção de censura. Há alguma leitura específica que o Chega a tire dessa posição social-democrata? De facto, o PSD já fez saber que se absterá nesta moção de censura. A leitura que os eleitores farão e que as pessoas farão é, obviamente, a de que o PSD ou apoio ao governo, e a abstenção aqui, no fundo, funciona como um apoio ao governo do Partido Socialista, ou que não apoiando o governo, não quer confrontar. Ora bem, é suposto que o principal partido da oposição, que é o Estatuto Institucional que tem o PSD, principal partido da oposição, sendo que aparentemente as sondagens não colocam nesse pé, digamos, deveríamos fazer... Não o colocam nesse pé como... Não entendi, Diogo Pacheco Amorim. O PSD é o partido mais... com o PS mais indicado nas sondagens. Enfim, feita aquela salvaguarda que normalmente se faz ritual nestas situações, em que as sondagens... Valem o que valem. Valem o que valem, salvaguardando. A verdade é que nas sondagens mensais que têm aparecido, quem lidera, aparece sempre a liderar a oposição, o André Ventura, líder do Chega, e não o líder do PSD. Ora bom, isso deixa claro que de facto, quem tem funcionado como principal partido da oposição, no que é espantoso, dada a diferença em peso, em termos de peso eleitoral, pelo menos das últimas eleições que tem sido dado, é o Chega, com os seus 12 deputados, e não o Partido Social Democrata, com a sua avultada bancada parlamentar. E, claro, a leitura que pode ser feita é só e esta. O Partido Social Democrata não sabe de facto o que fazer. Está perdido num labirinto estratégico e tático onde se vai perdendo a sua credibilidade como principal partido da oposição. Ou seja, o Partido Social Democrata não está nem a fazer a oposição, nem a apoiar o governo, ninguém sabe o que é que o Partido Social Democrata está a fazer. Diogo Pacheco Amorim, quer responder a este ponto em concreto? Eu respondo, tenho estado, obviamente, a responder às perguntas do Paulo. Ou seja, está-me a colocar a questão do PSD, eu vou respondendo à questão do PSD. A primeira pergunta, já agora começámos esta conversa pelas motivações desta moção de censura, e aí, de facto, a argumentação foi em relação ao Governo. Mas adiante, de facto, Pacheco Amorim, sobre esta relação com o PSD e o que esta moção de censura pode revelar disso? Peço desculpa, Paulo. Estava a pedir-lhe, de facto, para, no fundo, responder a Vitalino Canas sobre a relação do Chega com o PSD e aquilo que esta moção de censura pode revelar a esse nível. Ora bem, em relação aliás, do Vitalino Canas, na primeira intervenção, vai referindo que o Partido Chega está procurando, no fundo, se quiser, a todo custo, uma coligação futura e eventual com o PSD. Eu aqui gostaria de esclarecer uma coisa. Nós não fazemos particular questão nessa coligação. Ou seja, do ponto de vista, se quiser, de estratégia e tática política, essa coligação seria a vir a dar-se se o Chega aí nesse momento é que seria colocado numa situação muito difícil. É muito mais fácil, será muito mais fácil num eventual futuro governo, o Chega ficar de fora, estar dentro desse governo. Porque a situação do país é de tal ordem que qualquer governo que venha vai ter que posições muito difíceis se quiser, de facto, reverter a situação em que o Partido Socialista, ao longo praticamente de 20 anos, tem colocado o país. Seria para nós mais fácil ficar de fora. Se, por acaso, for ou o PSD tiver uma maioria relativa e necessitar do Chega para ter uma maioria absoluta para poder governar, o Chega apenas estará nessa coligação e apenas estará a fazer isso, de facto, em nome do interesse nacional. Para nós é mais fácil ficar de fora a fazer oposição.
mas muito mais do ponto de vista eleitoral. Um partido que quer crescer e está a crescer, mas quer crescer mais rapidamente, seria muito mais fácil ficar de fora. E, portanto, nós não queremos uma coligação a todo custo. A coligação de que eventualmente se fala, em caso de ser eventualmente necessária, é apenas, e o Chega apenas a entende e entraria nela, por uma questão de interesse nacional. Mais nada. Isso ficou claro. Isto. Fica essa nota final. Vitalino Canas, Diogo Pacheco Amorim. Obrigado a ambos por terem estado neste explicador, onde olhamos para esta moção de censura que vai ser hoje discutida no Parlamento e aquilo que ela implica em termos de censura ao Governo e também no espaço à direita. Obrigado a ambos. Bom dia. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia, muito obrigado.